A gente começa falando de educação. Os projetos Jovem Senador e Parlamento Jovem Brasileiro dão oportunidade para estudantes vivenciarem o dia a dia do Poder Legislativo. Um exercício para a formação de cidadãos e, quem sabe, de revelar novos talentos para a política brasileira. Entender o funcionamento da política é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis sobre os seus direitos e deveres. Para contribuir com este aprendizado, foram abertas as inscrições para os programas Jovem Senador e Parlamento Jovem Brasileiro. Os selecionados vão passar uma semana na capital federal, vivenciando a rotina dos nossos representantes. E quem deseja acompanhar o trabalho da embaixada pode passar 15 dias nos Estados Unidos. Os projetos vão beneficiar estudantes da rede pública e privada de todos os estados do país. Uma oportunidade que propõe o empoderamento da juventude brasileira. A escola é a máquina de fazer o desenvolvimento de um país e é o lugar adequado para que o jovem desenvolva suas capacidades, suas habilidades políticas, para que dessa forma possa exercer sua cidadania com responsabilidade. O aluno, ele tem fome de informação. Então, ele aprendendo, saber discutir, conhecer aquilo que às vezes ele só conhece por base, por poucas coisas. Talvez se ele pudesse se apropriar mais daquilo, obter mais informações, não só obter, mas ver aquilo de perto, ele conseguiria ter uma base crítica dele e não copiada dos outros. Quando tinha 16 anos, Ravana foi selecionada para participar do projeto juvenil do Mercosul e representou o Brasil no Uruguai. Revendo as fotos, ela relembra o crescimento educacional e pessoal adquirido através da experiência. Não só educacionalmente, porque eu mudei de curso na faculdade depois que eu entrei no PJM, eu comecei a ter uma nova visão de mundo, eu aprendi a ser mais tolerante com pessoas que têm opiniões políticas, religiosas, diferentes da minha. Muito bem. Bom, a escola é, antes de tudo, um espaço para formação cidadã. É um lugar onde a criança e o jovem vivenciam suas primeiras experiências relacionadas ao convívio social. Aqui no estúdio, a gente continua conversando sobre este assunto com a coordenadora de articulação da Secretaria de Educação, Elaine Souza. Seja bem-vinda, Elaine. Tudo bem? Muito obrigada, Pamela. Bom dia. É muito bacana a gente ver projetos que colocam o jovem como protagonista nesse processo democrático, né? Entendendo um pouco mais, convivendo um pouco mais com assuntos como de política, né? Sim, Pamela, a gente tem acreditado na via de transformar a educação por meio do empoderamento dos nossos jovens, dos nossos estudantes. E o letramento político é uma das formas da gente aproximar essa política que parece tão distante do cotidiano, Exato. Da vida, da sala de aula desses estudantes. E aí a gente conheceu dois projetos, o Jovem Senador e o Parlamento Jovem Brasileiro, né? Como é que eles funcionam? Isso. Então, eles são dois programas distintos, mas ambos têm o objetivo de proporcionar a esses estudantes uma semana de vivência com esse cenário político, essa possibilidade. Um com a Câmara dos Deputados e um com o Senado. Então, os estudantes eles são convidados a discutir a pauta de um senador e a pauta de um deputado. Para o Parlamento Jovem Brasileiro, a ideia é escrever um projeto de lei ou a formulação de uma lei. Ele pode fazer de uma forma assim uma PAC, ele pode fazer um projeto de lei novo, é importante que seja da autoria dele. Sim. E aí ele submete. E a nossa bancada de deputados, de acordo com a nossa bancada, a gente envia para Brasília 24 propostas e a Câmara seleciona 6. Então, esses 6 estudantes são selecionados, eles vão até Brasília vivenciar durante uma semana a experiência. Cada estado tem uma bancada diferente, a nossa bancada é grande, nós temos 6 estudantes que vão vivenciar essas possibilidades. Já o Jovem Senador é um estudante por estado e pelo Distrito Federal. Então, ele escreve uma redação, o tema desse ano é esporte e inclusão, e ele pode ser selecionado por essa redação a vivenciar essa semana no Senado. E como é que esses alunos têm reagido a esses projetos? Então, a gente já vem trabalhado com essas possibilidades com os estudantes há algum tempo, e a rede esse ano faz a segunda eleição de líderes de classe, então os estudantes da rede estadual têm se aproximado bastante dessa forma de participação, né, desses espaços democráticos de participação e representação.
Então é um exercício que a gente já vem levando para o cotidiano da sala de aula. Não é uma coisa que tem sido esporádica, que a gente tem pensado eventualmente. A gente tem fortalecido esses exercícios cotidianamente. Então eles têm reagido, um dos grandes facilitadores, entusiastas desse projeto são os próprios estudantes, né, que acreditam nas ideias e aí se lançam a participar, já cobram da gente. Então antes mesmo da gente chegar, eles já estão procurando, eles já produzem um projeto de lei. Você vai nas escolas, eles falam, Elaine, esse ano eu tenho uma ideia para fazer assim. E que ótimo. É sempre um movimento muito bacana. Vocês acabaram de eleger aí mais de 300 líderes de classe, né, em todo o estado. Sim, a gente não tem um balanço total ainda das eleições, mas a gente já pode falar de 15 mil líderes inicialmente eleitos. Olha a nossa só, meta é chegar em 35 mil líderes. Muito bom. E o mais legal disso é que os alunos podem desenvolver as suas próprias propostas, como você falou aí, quando você chega e fala, olha, já tenho aquela ideia para fazer esse ano e tal. É cada um estimulando a sua própria proposta e sendo discutida também em grupo, né? Então cada um vai dando as suas ideias e são discutidas. Uma boa forma de aprender a fazer política, ele envia o projeto para lá e lá ele tem que defender o projeto, ele tem que montar, participar das comissões, ele precisa vender, né, fazer o outro acreditar na ideia dele também, que os outros jovens parlamentares também acreditam na ideia dele. Então é uma rotina muito interessante, é um exercício muito interessante de democracia e participação. Então ele leva a ideia dele, mas isso não significa que ela vai ser acolhida. Ele precisa defender para que isso seja, né? Depende da oratória, da participação desse estudante. E nós temos casos de parlamentares e senadores de acreditarem na proposta dos estudantes e das estudantes e levarem isso para ser votado. E a gente já tem exemplos de leis que vieram a partir do projeto desses meninos que vivenciaram em Brasília essas participações. E é bom lembrar também que esses projetos são somados a ações que também são desenvolvidas, a outras ações, né? Sim. Como eu tenho dito, a gente tem trabalhado com esse empoderamento estudantil, né? Com essa via de empoderamento do jovem. Pensar que esse estudante de fato tem voz e que essa voz contribui para a educação. Não é uma voz isolada, eles contribuem para a gestão democrática, eles contribuem para que a educação aconteça e que ela aconteça com qualidade. Muito bem, Elaine, obrigada, pelas informações aqui, parabéns pelo trabalho, valeu. Muito obrigada, bom dia.